11h20 em Natal, você está ouvindo o programa Explicando a Bíblia. Irmão, nós temos aqui uma nota de utilidade. A irmã Sandra Veloso da Silva está precisando de sangue, O negativo ou A negativo. Ela está internada no Hospital Santa Catarina e as doações podem ser feitas no Hemonorte, que fica ali no final da Alexandrino de Alencar, considerando o final aquela parte que fica próxima ao Parque das Dunas, o antigo Bosque dos Namorados. Qualquer informação, você liga 87910240 e fala com Tavares. O nome da irmã é a irmã Sandra Veloso da Silva. O negativo ou A negativo. Amém? 87910240, irmão Tavares, qualquer informação. Bom, a gente se propôs hoje, aliás, não é que a gente tenha se proposto, mas é porque o cronograma diz para a gente trabalhar hoje o capítulo 14 do livro do Gênesis. Eu gostaria de ler aqui o início, né, na Bíblia Viva, a leitura do texto, depois a gente comenta acerca do que foi lido. Não demorou e começou uma guerra entre vários reis. De um lado estavam Anranfel, rei de Sineá, Arioque, rei de Eleazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. Lutaram contra os seguintes reis: Bera, rei de Sodoma, Bissa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Adimá, Semebe, rei de Zeboim, e o rei de Belá, cidade depois conhecida pelo nome de Zoar. Os reis de Sodoma e Gomorra, Adimá, Zeboim e Belá, juntaram os exércitos no vale de Sidim, depois coberto pelo mar salgado. Durante 12 anos eles foram dominados pelo rei Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. Um ano depois da revolta, Quedorlaomer pôs em marcha os exércitos dele e dos seus aliados e começaram a matança, pois derrotaram os seguintes povos: Refaíns, Astarote, Carnaim, Zuzim, Ram, Emim, Savé, Kiriataim, os Oreus e os do Monte Seir. E estes foram atacados e derrotados até El-Parã, que ficava na beira do deserto. Na volta passaram por En-Mispac, mais tarde chamada Cádiz, destruíram todos os amalequitas e amorreus que viviam em Azazon Tamar. Nisso os exércitos dos reis de Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Belá, que é Zoar, atacaram as forças de Quedorlaomer, Tidal, Arranfel, Arioque, e eram 4 reis contra 5, mas os 5 fracassaram e fugiram. A batalha foi no vale de Sidim, isto é, no futuro Mar Salgado, e esse vale estava cheio de poços de piche dos que fugiram. Alguns caíram nos poços de piche e os restantes conseguiram escapar para as montanhas. Então os vencedores saquearam as cidades de Sodoma e Gomorra, levando embora todas as riquezas e tomaram as mercadorias que encontraram. Ló, sobrinho de Abrão, estava morando em Sodoma, ele e os seus bens que possuía foram levados também. Eu li aqui até o verso de número 12 do capítulo 14 do livro do Gênesis. Deus, irmãos, Ele quer sempre que alcancemos a maturidade em todas as áreas da nossa vida, né? E não é uma coisa fácil amadurecer. Meu querido pastor Marcos de Souza disse que quem tem uma experiência de 10 anos é de 10, quem tem de 100 é de 100, quem tem de 20 é de 20. Não tem como ter uma experiência de 30 se só viver os 5. Se quem é casado há 5 anos só tem a experiência de 5 anos. Então esse amadurecimento é o tempo que oferece e quando se sabe aproveitar esse tempo, né? E não pode haver crescimento sem que haja desafios. Se as circunstâncias nunca mudassem, tudo seria previsível, e quanto mais previsível a vida se torna, menos desafio oferece e mais imaturo se vai ficando. É como um menino que tem tudo na mão. Quando chega no trabalho, começa a ver que as coisas são diferentes, aí começa a criar problemas para os seus superiores, né? Nesse capítulo de hoje, Abraão desempenha 3 papéis muito importantes: o de observador, o de batalhador e também o de adorador, no momento do encontro dele com Melquisedeque. E nesses 3 papéis, Abraão, ele exercitou a fé em Deus e tomou sempre as decisões certas. Como o Gênesis, irmão, é o livro dos princípios, aí esse trecho aqui registra a primeira guerra mencionada na Bíblia, este trecho do 1 ao 12 que eu falei. 5 cidades-estados da planície do Jordão, elas haviam se sujeitado 12 anos de governo sobre os reis de 4 cidades-estados do Oriente e acabaram então revoltando-se contra essa cidade. Assim os 4 reis invadiram a planície para retomar o poder, né, a planície do Jordão, para subjugar os 5 reis da cidade daquela região. Para os padrões daquela época, isso foi considerado como se fosse um conflito internacional de grandes proporções, aplicando aos nossos dias. É claro que os 5 reis, eles lutavam em seu próprio território, era uma coisa, né? Agora, uma coisa que a gente vê é que parece que eles estavam tão acomodados, Sodoma, Gomorra, que nós com a procura pelas coisas deste mundo, desta terra, que eles nem conheciam a sua própria terra, que a gente vê no verso 10, que eles ficaram atolados em poços de betume, irmão.
correram para o lugar errado. Eu sei, também o desespero também pode levar a isso também, né? A gente vê que o estilo de vida do povo de Sodoma e de Gomorra não havia preparado eles para a guerra. E Deus tinha um plano específico para Ló, a misericórdia de Deus operante, né? E ele foi capturado como prisioneiro desta guerra. Enquanto estava no Egito, ele, Ló, juntamente com Abraão, ele provou um pouco do sabor do mundo e gostou. Sabor do mundo, quando eu falo assim, quando a gente menciona esse detalhe no caráter de Ló, a gente está falando de sua gana por construir muito no lado material em detrimento do espiritual. Não é erro construir no material, desde que o espiritual prevaleça, né? Então ele e Abraão multiplicaram muitas posses ali e ele achou bom. Quem pega em dinheiro, meu irmão, e vê que o dinheiro pode quase tudo, vê que o negócio não é ruim, não. Sabendo administrar é a raiz de todos os males mesmo, se não souber administrar. Agora, a gente vê que em lugar algum das escrituras resiste a que Ló, ele tivesse construído um altar buscado ao Senhor como fez Abraão. Abraão foi enriquecendo e construindo altares. Quando ele não fez isso, ele caiu. Ele criou problemas. Com o tempo, Ló acabou conformando-se com o mundo, e quando Sodoma perdeu a guerra, Ló foi condenado, foi levado cativo juntamente com os que estavam lá. Quando eu falo conformando, que Ló estava se conformando, eu estou falando no sentido de se afligir, que a Bíblia diz que ele se afligia, mas não tomava a firme resolução de sair daquele meio que era muito impróprio para se criar uma família. E ele teve resultados terríveis por conta de sair. A gente vai ver que Deus disciplina, irmão, os seus filhos. E a você, a Ló, agora porque ele nos ama e quer sempre nos fazer melhorar, né? Então é uma coisa que eu tenho que estar sempre atento. Abraão, ele não se envolveu na guerra até ficar sabendo que Ló havia sido capturado. Na verdade, ele e alguns dos príncipes da região haviam formado uma aliança justamente para esse tipo de emergência. Lendo aqui no verso 13, diz assim, ó, a parte final do verso, a parte dele, como diria, né? Ele habitava junto dos carvalhais de mãe, Abraão, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Ané. E eles, né, Escol e Ané, fizeram uma confederação com Abraão. Era exatamente uma espécie de acordo para socorro mútuo, né, nessas circunstâncias de guerra, por exemplo. Ainda que não devamos, irmãos, condescender com os incrédulos em questões referentes à vida espiritual e ao ministério, nós cristãos podemos cooperar com eles no que se refere a cuidar dos outros e promover bem-estar geral. Não é pecado você ter amizade. Eu tenho grandes amizades firmes com pessoas que não são evangélicas. E nunca fui desrespeitado por nenhuma pessoa pelo fato de ser evangélico, e nem eu desrespeitei pelo fato deles não optarem por Cristo ainda. Mas eu creio no Senhor e creio que, pela misericórdia de Deus, eu não cesso de orar por esta causa. E quando vem volta e meia para o reino de Deus, é um júbilo na minha alma, né? Então a gente pode cooperar com diversas pessoas em diversas ocasiões, mas deve sempre ter consciência da nossa obrigação de glorificar ao nosso Deus. E Ló não havia usado de bondade para Abraão. E Abraão, ele tinha todos os motivos para deixar que aquele sobrinho dele sofresse as consequências dolorosas das próprias decisões que tinha tomado, decisões insensatas. No entanto, meu irmão, Abraão, ele colocou em prática o amor fraternal, e ele não tinha a carta de Paulo nas mãos, que a gente deve pagar o mal com o bem, não. Tinha não, mas aí ele tem o Espírito de Deus, tinha o Espírito de Deus que o alertava acerca dos princípios do alto, né? Apesar de ser um homem pacífico, Abraão estava sempre preparado para a guerra, irmãos. E ele não lutou por motivos egoístas, nem em benefício próprio. Ele lutou porque amava Ló e desejava ajudá-lo. 318 homens nascidos na sua casa, é o que o texto diz. Esses homens foram preparados, treinados durante toda uma vida. Agora, uma aplicação coerente acerca do treinamento. Aqui Abraão treinou para a guerra no sentido literal, né? Agora, um dos propósitos da igreja local é treinar o povo de Deus para usar a Bíblia com eficácia. Orar, reconhecer o inimigo e obedecer às ordens como soldados do exército de Cristo. Esse é o treinamento da igreja, além da sua função de adorar o nosso Senhor e também ser uma bênção para a comunidade no sentido social. Quanto melhor, irmãos, ou quanto mais se conhece a Bíblia, mais bem equipado a gente vai ficando para essa batalha que não é fácil. Mas já são 13 horas e 30 minutos, a gente vai para mais um hino, a gente vai ouvir, é lindo esse hino, viu? Com Zilanda Valentim, Eu Tenho um Amigo.